Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, eu quero dizer pra vocês que deixar um versículo aqui antes de mais nada, né? Vocês viram aí no título do vídeo que eu vou falar um pouco do testemunho, né? Das bênçãos do Senhor, que o Senhor faz nas nossas vidas. E antes de falar o que o Senhor faz nas nossas vidas, em relação a Ele nos surpreender, eu quero deixar um versículo para você meditar no livro de Salmos 37, versículo 3, 4 e 5, tá bom? O 3 diz assim: confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. O 4 fala assim: deleita-te também no Senhor e te concederá o desejo do teu coração. E o 5 fala assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Gente, eu quero começar a dizer para você que não importa, né? Não importa qual é o teu sonho, qual são os seus projetos. O Senhor está dizendo assim que muitas das vezes a gente sonha com alguma coisa, a gente deseja alguma coisa, mas eu quero te dizer que o Senhor só não vai realizar em nossas vidas aquilo que não for da vontade de Deus. Porque o que tiver da vontade de Deus, Ele vai fazer na minha e na tua vida. Gente, é muito surreal, porque a gente tem que agradecer ao Senhor nas mínimas coisas. É nas pequenas coisas que nós temos que ser grato ao Senhor. Porque muitas das vezes a gente pensa que ser grato ao Senhor é coisas grandes, né? É coisas que a gente não imagina, tipo coisa grandona, né? Não, gente, o Senhor, Ele trabalha na nossa vida nas pequenas coisas. E é muito importante a gente ver Deus nas pequenas coisas. Glorificar o Senhor nas pequenas coisas, ser grata ao Senhor nas pequenas coisas. Se eu for dizer para vocês o quanto o Senhor fez na minha vida do meu esposo, eu não tenho palavra para descrever o que o Senhor fez nas nossas vidas. Mas assim, eu quero compartilhar com vocês algo muito, muito legal. Que uma das coisas que o Senhor fez, que foi muitas coisas, e que se eu fosse falar aqui o que o Senhor já fez na nossa vida, o que o Senhor já nos surpreendeu nessa vida, levaria um bom tempo, né? Falando aqui, nesse vídeo não caberia. Mas eu quero dizer para você, vou falar para você o que o Senhor já fez aqui na nossa vida, não caberia nesse vídeo, né? Mas eu quero compartilhar algo com você, que o Senhor realiza o desejo dos nossos corações. E se não acontecer na tua vida e na minha vida algo que a gente sonhou ou desejou, é porque não é da vontade de Deus, não é verdade? E nós não podemos entristecer, porque muita gente se entristece quando a gente deseja algo, sonha com algo, e aí aquilo não acontece, a gente fica meio que frustrado. Mas eu quero te dizer que só vai acontecer aquilo na minha e na tua vida se for da vontade de Deus, não é verdade? Tem um louvor que fala que se o Senhor fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. E a gente temos que aprender a trabalhar na nossa mente, né? A confiar em Deus, independente daquilo que Ele faça ou não. Por que eu falo trabalhar na nossa mente? Porque muitas das vezes a gente quer questionar Deus, né? A gente quer indagar Deus. Na verdade, o Senhor não quer isso de nós. O Senhor quer que a gente confie nele, continue se agradando dele, mesmo sem Ele fizer. Ou seja, sem interesse nenhum, né? Nada em troca. Gente, eu quero falar um testemunho para vocês em relação ao presente que eu ganhei aqui. E meio desse presente que eu ganhei aqui, eu quero falar de algo que aconteceu nas nossas vidas. Deus já usou pessoas para pagar recibo de luz pra gente. E teve um tempo, uma época, que a gente não tinha dinheiro nem para pagar o recibo de luz. E o Senhor usou duas pessoas para nos abençoar. E pessoas diferentes que nem sabiam do que estava acontecendo aqui em casa. E o Senhor foi e deu esse valor, determinado valor. Usou a pessoa para nos dar esse determinado valor. E a gente sabia para que aquilo que o Senhor estava usando aquela pessoa. A pessoa muitas vezes nem sabia, né? Uma mesmo falou para mim: Nete, eu te dou desse dinheiro a vocês porque Deus me incomodou. E eu nem sabia para que era que esse dinheiro, para que o Senhor queria que eu desse esse dinheiro a vocês. Porque muitas das vezes a gente fica arrumadinho, né? A gente anda arrumado, a gente anda bem, tipo, meio que bem vestido, né? A gente tá com a aparência assim meio maquiada, as pessoas pensam que tá tudo bem, tudo 100%, nem sempre tá. É por isso que Jesus disse que a gente não pode ir pela aparência. E essa pessoa chegou pra gente e disse que não sabia por que tava dando aquele valor a gente. Mas a gente sabia por que o Senhor tava usando aquela pessoa para dar aquele valor a gente. Porque a gente tinha 2 recibos aqui, né? E o valor era muito alto dos recibos. Embora a gente não tenha muitos aparelhos aqui, mas a luz aqui vem cara. E aí o Senhor usou essas 2 pessoas diferentes, né? Nenhuma sabia da outra. E o Senhor deu esse determinado valor, a gente conseguiu pagar os 2 recibos, gente. Pra vocês terem noção, né? De quase R$1.000, os 2 recibos.
Na verdade, 2 não, era 3 recibos de quase R$ 1.000. E aí, o que aconteceu? Então a gente viu muito Deus, né? Muito Deus cuidando da gente. E o Senhor cuida da gente nos mínimos detalhes. Embora a gente pense que nós estamos sozinhos às vezes, né? Mas nós não estamos sozinhos. O Senhor zela por nós, o Senhor cuida de nós, o Senhor cuida de mim e cuida de você também, né? E outras coisas foi, o Senhor já usou pessoas, gente, para nos dar um determinado valor, né, de continuar para a gente fazer algo na nossa obra lá no terreno, vocês têm noção, né? Então assim, a gente vê Deus muito, eu fico muito feliz quando falo algo assim da parte de Deus, me emociona, porque quando toco no nome de Deus, algo relacionado ao nome do Senhor, não é nome de qualquer pessoa, não é verdade? É algo que me toca muito, porque só quem vive experiências com Deus, só quem vive milagres com Deus sabe do que eu estou falando, né? Não é algo assim de tipo algo despercebido, não, é algo que o Senhor cuida de nós, o Senhor nos vê. E assim, teve outra coisa também, que além disso que eu estou falando para vocês, eu tive um sonho, e não era só um sonho, né? Na primeira vez eu tive um sonho, que o Senhor nos dava um carro, e o carro era branco. E aí eu tive sonho uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 3 dias consecutivos, né? 3 dias seguidos. Os mesmos sonhos, com o carro branco, e o carro estava estacionado ali na minha janela, lá de fora, né? Assim, em direção assim, o carro era branco. E aí eu fiquei sem entender. Eu falei, depois que eu acordei, eu falei assim, Deus, esse sonho é revelação para mim. E a gente estava precisando muito do carro. Quem nos conhece sabe, quem via vídeos aqui anteriores, né, sabe que a gente não tinha carro. A gente teve um carro, esse carro a gente se desfez porque, pelo motivo que o senhor não estava trabalhando, surgiu uma oportunidade do terreno, a gente vendeu esse carro para comprar este terreno. E a gente passou muito tempo sem esse carro. O que é que eu estou falando? Eu estou falando que a gente ia para Atacadão. Tinha vídeos aqui que pessoas me emprestavam o carro e a gente ia para Atacadão. E aí, estamos gratos a essas pessoas também que nos ajudou muito, usadas por Deus também para nos ceder o carro, para a gente ir para poder fazer mercado, né? E a gente poderia pagar Uber. Quantas pelejas de Uber eu passei, a gente passou, né? Que é normal, é coisa que qualquer pessoa pega um Uber, não é nada demais. Mas eu tô falando relacionado ao que Deus fez. E aí Deus usou aquelas pessoas pra gente pegar o carro emprestado, pra gente ir fazer nossas compras, né? Que eu passava muita peleja com o Uber, né? Que a gente chamava, tinha Uber que chegava e não queria levar as compras, né? Então essas coisas assim. E aí o Senhor usava pessoas para nos ajudar. A gente somos muito dessas pessoas que nos ajudou, que foi um canal de Deus, né? Todas elas que eu tô citando aqui. E aí, gente, eu tive 3 sonhos com o carro parado aqui na porta. 3 vezes seguidas. Eu disse, não, tem alguma coisa estranha. O Senhor está me revelando alguma coisa. E eu tinha um desejo de ter um carro, né? Eu poderia ser, não precisa ser novo, a gente queria um carro. E aí, para poder, não por causa de luxo, por causa de necessidades mesmo. E aí, o que aconteceu? Deus usou uma pessoa da igreja para falar com a gente. Deus usou uma pessoa no meio da rua para falar com a gente em relação ao carro. Aí, tudo na mesma semana. Deus deu um sonho ao meu esposo também. Ele nem sabia do sonho que eu tinha tido, quando eu comentei com ele. Ele acabou sonhando com o mesmo carro. Então, quando foi uma semana depois, Deus usou uma pessoa e nos presenteou com um carro. O carro era simples, é simples, mas e ela deu pra gente, e o carro estava precisando fazer muita coisa, só que pra gente era como se fosse um carro zero, porque a gente sabia que não era só um carro, a gente sabia que era um carro vindo da parte do Senhor. E o Senhor fala na palavra dele, se você for grato em poucas coisas, do mais eu te coloco, no mais te colocarei, né? Então nós temos que aprender a ser gratos nas mínimas coisas. E aí a gente ficou muito feliz. Na semana seguinte, a pessoa chamou a gente e disse que ia dar um carro a gente, e que o carro era simples e estava precisando fazer muita coisa, mas a gente abraçou aquela causa ali. De repente, quando a pessoa falou aquilo, eu senti muito Deus confirmar aquilo no meu coração, não é verdade? Eu fiquei muito feliz, eu sou muito feliz porque a gente tem esse veículo, né? Porque Deus ajuda demais, nos serve demais. Enquanto ele estiver na nossa mão, Ele vai servir a gente demais. A gente agradece essas pessoas. A gente sabe que todas essas pessoas que eu estou falando aqui foram usadas por Deus. Elas deram o ouvido que o Senhor estava falando, não é verdade? O Senhor revelou para nós, mas também as pessoas foram usadas por Deus. Todas elas, a que nos ajudou com o valor de terreno, o que nos ajudou com o valor dos recibos de luz, a pessoa que nos ajudou com o valor, o carro, né?
E com esse presente aqui, gente, que eu ganhei, eu estou muito feliz. E assim o Senhor fez, a gente sabia, a pessoa não entendeu nada, porque nos deu o veículo, mas a gente sabia que foi a mão de Deus, porque Deus já tinha me mostrado 3 vezes no sono, e o Senhor tinha confiado. Como eu fiquei meio assim ainda, né, sem querendo entender o porquê daquele sonho, o Senhor vinha usando outras pessoas para falar do carro. Então esse carro tá aí, serve a gente é muito grata, né, por ter esse veículo. E assim, gente, esse presente aqui, para não ficar muito grande o vídeo, mais grande do que eu não sei nem quanto é que tá, tô gravando com a câmera traseira, né? Esse presente aqui, gente, o tal dos dados, né? Tá aqui. Esse presente aqui foi muito do coração de Deus. Porque esse presente foi algo que eu desejei muito, mas a gente não tinha como comprar ele agora, né? Para trabalhar, para estudar, né? E eu desejava ter muito esse objeto, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então assim, ó, aqui foi um presente de 4 pessoas. 4 pessoas que se juntaram para me presentear com esse presente. Esse presente foi antecipado do meu aniversário. Tô dando presente antecipado, gente. E assim, esse presente aqui, as pessoas, não vou citar o nome aqui porque o canal é meu. Não sei se essa pessoa quer que eu comente aqui, se foi elas que me deram. Uma posso comentar, que foi uma das pessoas, das 4 pessoas, foi meu esposo, que ele faz parte do canal aqui comigo, então eu posso tocar no assunto, né? Se por acaso depois as pessoas me dizer que pode e tal, aí eu, gente, vou dizer pra vocês, fiquei muito feliz, foi algo que eu desejei demais, não poderia comprar, e o Senhor ouviu o desejo do meu coração, usou essas 4 pessoas para poder me abençoar, né? Então eu fiquei muito feliz, muito grata, já chorei, agradeci a Deus, porque a gente só quem vive experiências com Deus, só quem vive de milagres sabe o quanto é gratificante você ver Deus operando nas mínimas coisas. E para mim, isso não é mínimo. Para muitas pessoas pode ser uma simples coisa, mas para mim não. Para mim é uma grande coisa. É objeto, mas vindo da parte do Senhor se torna muito grande. Seja ela qual for o que acontecer na sua vida. Vendo da parte de Deus, é coisa grande, é coisa boa. Então, gente, muito feliz. Eu pensei, não vou compartilhar com as meninas, mas depois eu até vou, porque o Senhor trabalha, né? E o Senhor quer que a gente glorifique o nome dele. O Senhor quer que a gente exalte o nome dele. E tudo é para a honra e glória do Senhor, né? A palavra do Senhor diz o quê? Que se comais e se bebais, fazem tudo para a glória de Deus. E com certeza isso aqui é para a glória de Deus. Gente, estou muito feliz. Deixa eu ver se tem meus dados aqui. Tem. Aqui dentro. Estou muito feliz, gente. Muito feliz. Positivo, você pode já estar imaginando o que é, né? Positivo, gente. Ana tá ali, né, filha? Quietinha. Tá ali quietinha, só ouvindo falar. Tá tão vendo. É. Mamãe abriu o presente dela. A gente não merece, gente, vou dizer pra vocês, nós não merecemos nada. Mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, amor e zelo, Ele acaba que nos surpreende com algumas coisas, né? Então, vindo de Deus é o que importa. O notebook, gente, vai me servir demais, né? Vai me servir demais. Muito lindo, leve, muito lindo. Gente, eu quis gravar logo esse vídeo para poder me configurar logo ele ali, né? Porque eu tava já um pouco assim, chegou, eu quero ver, né? Então, eu falei, eu vou gravar logo esse vídeo para as meninas, porque eu já abro, fico tranquila, né? Então, gente, ele vem bem embalado. Olha o plásticozinho dele aqui. Vem esse aqui, né? Que é proteção. Muito linda! Amei, gente, amei demais, vai me ajudar bastante, né, no que eu quero fazer. Então é isso, gente, meu presente foi esse.
Eu estou muito feliz que o Senhor possa abençoar cada uma dessas pessoas que eu citei aqui, né? Todas elas, desde o que eu falei do começo até esse presente aqui, que o Senhor possa retribuir de uma forma especial, né? A gente não pode fazer, mas o Senhor pode. E a única forma de eu agradecer é orando por cada uma delas, como sempre orei, né? Então é isso, muito grata. Gratidão é a janela da alma, né? A gratidão é o que nos faz seguir em frente. E eu acho que o Senhor conta muito com isso, que nosso coração possa ser grato nas mínimas coisas. E é sobre isso. Eu quero encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!